Bom dia, Lampedusa. Bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, 2 de fevereiro, 5h54, 2 de fevereiro, começando o mês da folia. Eu estou aqui em mãos com os medicamentos que eu usei, adquiri quando? Adquiri ontem. São documentos dermatológicos, certo? O corpo de repente deu aí, sabe, para protestar. Toma aqui um gole do achocolatado que eu preparei para estar aqui às 5h55 para roubar esses minutos do 247. Um achocolatado ralo econômico, certo? Feito em quantidade para aproveitar o leite e o chocolate. E o café granulado, rapaz. Rapaz, a miséria ela é foda, né? Mas assim, esses produtos aqui que eu adquiri, produtos dermatológicos já resultaram de uma consulta que eu precisei fazer. Não, isso foi na sexta-feira, eu acho. Que segunda-feira, rapaz? Hoje é segunda-feira, certo? Ontem o Flamengo jogou contra o Corinthians, sabe? E levou, sabe, uma pichotada, não deu para entender, sabe, o time que o técnico Felipe Luiz, sabe, armou, um time sem pontas, sabe, um time com jogadores ali, sabe, ainda fora de forma, fora do tempo, fora do físico, certo? E não sei, pegaram um Corinthians de um velho general do Dorival. Dorival, que é o nome do Dorival, hein? Técnico do Corinthians. E eu só sei dizer, rapaz, que o jovem general, sabe, do Flamengo se fudeu mais uma vez. Conduziu o time a uma derrota e perdeu um título, certo? Não dá para entender, mas o que eu pude perceber foi isso. O time jogou sem pontas, sabe? Jogando pelo meio com Pedro, ali operando como pivô, sabe? E isso ficou bem claro nos lançamentos que fazia o Rossi para ele, sabe? O Pedro vinha até o meio de campo, recebia a bola que o Rossi jogava no vazio. E porque o time estava sem ponta, tá certo? Então eles tentaram furar o cerco ali pelo meio com o Pedro, sabe? Só que não deu certo. Quem sabe aprofundando ali os laterais ali, sabe? Pô, mas não deu certo. A conclusão foi que ali né, o Corinthians é um time de valores, é um time que seleciona também valores e, e não colou, tá certo? Mas deixa eu quero aqui aprofundar, tá certo? E quero ir adiante. Eu vou pedir licença para Guma aqui, eu vou querer abrir aqui o meu Smart. Meu Smart não, o meu computador. E quero aqui, sabe, tocar num assunto. Hoje de madrugada meu YouTube me mandou, sabe, uns documentários, sabe? E dessa vez mandou um documentário sobre o funcionamento de um exército romano de 50 mil homens em marcha, sabe como é que era, isso funcionava? Além da comida e além da dormida, uma coisa que acelerava ali, sabe, os que cuidavam daquela força militar eram os cuidados com a higiene, sabe, com as fezes, tá certo? E chama a atenção aqui o título do documentário: O que derrotou, o que fez Roma cair foi a merda, tá certo? Eu não sei como é que é isso, mas é o que está escrito aqui. E como os romanos gerenciavam o lixo e os dejetos em acampamentos gigantes. Vou repetir: como os romanos gerenciavam o lixo e os dejetos em acampamentos gigantes.
O lixo é o resultado dos processamentos de alimentos e outras coisas mais aí, mas principalmente dos alimentos, até mesmo dos cuidados que se fazia ali dos feridos, certo? E dos mortos, talvez, bandagens e essas coisas assim, tudo isso, sabe, recebia um tratamento e tudo ia para o chão, bicho, tudo ia para o chão. E havia também o cuidado com os dejetos. E os dejetos é a merda, tá certo? Foi o que eles chamam aqui, olha, Roma caiu pela merda. É um mergulho visceral e sem filtros no sistema de saneamento dos acampamentos militares romanos. Tá certo? Eu não sei por que que isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção talvez pelo aspecto histórico, tá certo? E também pelo aspecto do uso de violência, sabe, de funcionamento dessas forças aí. Veja que se tratava, falava dos romanos, os romanos aqui quando está falando, e romano em acampamento, está falando de força militar, tá certo? Força militar em movimento, em guerra, tá certo? É que foi terrível isso, tá certo? E assim, sabe, ele chama atenção para esse aspecto. O que me chama a atenção, sabe, hoje se falava ali de 50 mil soldados no acampamento e os cuidados com esses, com essas necessidades, com essas atenções reclamadas de alimentação e de cuidados com o físico. Vou tomar um gole de café, de achocolatado aqui. Isso nos faz imediatamente, sabe, cair nas questões dos civis, tá certo? Dos civis que habitam cidades, não acampamentos, certo? Mas cidades que estão fixados em cidades. Veja que antes os nossos ancestrais, quando habitavam cavernas, eles não tinham muita preocupação com essa questão aí, sabe, de gerenciamento de lixo e de dejetos. Entravam na caverna e acabou quando o intestino, sabe, apertava, eles iam para o fundo da caverna e lá utilizavam, sabe, depois disso, sabe lá quanto tempo eles passavam ali naquela caverna, depois disso eles iam embora em direção, sabe, a outros caminhos aí, sabe, ia em busca de outras cavernas. Mas o fato é que hoje, sim, essa atividade nômade cessou, tá certo? E houve então uma parada aí, sabe? Eles tiveram que fazer as próprias cavernas, fazer ali, sabe, as próprias construções para habitar e para se proteger e proteger o corpo, para dar extensão ao corpo contra as intempéries. E então, veja, mas as necessidades fisiológicas, elas continuavam ali, sabe? As fontes de produção de lixo continuavam. Seja, fossem lixo decorrentes da atividade de alimentação, de cuidados com a saúde e outros cuidados aí, como também os próprios dejetos, as fezes, o dejeto fecal, tá certo? E você imagina hoje ali um país como a China, com 1,5 bilhão, sabe, de chineses ali, tá certo? Você imagina ali a Índia com 1,7 bilhão, sabe, de indianos, tá certo? Se aí o pessoal está assustado com o vírus que está aí, sabe, se manifestando hoje lá nas cidades ou em algum lugar na Índia, tá certo? Eu não sei como é que chama aquela porra daquele vírus, mas o pessoal está chamando atenção para ele, dizendo que ele está vindo aí. E como se explica aí o caso do vírus da Covid, tá certo? Esse vírus que está hoje lá na China se manifestando vem de animais silvestres, que passam para animais domésticos, tá certo? Como o porco, por exemplo, e entra pela boca, rapaz, pela boca do sujeito, rapaz, pela boca do ser humano, tá certo? E assusta e vem que vem, tá certo? Pô, aí é fogo. Mas você imagina esse montão, hoje nós somos na superfície planetária cerca de 8 bilhões, mais de 8 bilhões, sabe, de seres humanos, e bom a produzir lixo, tá certo? E a produzir dejetos. Porra, vê se pode uma porra dessa. Onde é que a gente vai parar, rapaz, desse jeito? É de assustar. Teve um demógrafo aí, sabe, que se preocupou com esse crescimento em escala geométrica, ele chamava de outro nome, tá certo? Em valores exponenciais, tá certo?
Ninguém sabe onde é que vai dar. E você imagina uma cidade como a minha aqui, que recebeu agora a COP30 e precisou fazer uns reparos aí na infraestrutura, mas que é uma cidade que não tem muitos cuidados aí com saneamento básico, Belém do Pará, tá certo? Eu aqui na minha casa tenho uma caixa de fossa ali na frente, ali, sabe, que faz conexão. Antes ela, sim, ela fazia conexão com o quê? Ela fazia, escorria só os líquidos, a água, sabe, da fossa para fora da casa, tá certo? E a água da chuva se encarregava de levar isso adiante, tá certo? E veja que houve a privatização desse serviço de saneamento e de águas aí, sabe, do município, e aí, sabe, as autoridades aí, aí os governantes da região, do estado, no caso o governador do Barbalho, providenciou, porque ali, sabe, o órgão, né, a entidade que cuidava das águas aqui e do saneamento no Pará era um órgão estadual, e ele precisou privatizar isso, entregar isso nas mãos da iniciativa privada por questões ideológicas, tá? Por questões de opções, de diminuir o tamanho do Estado, essas coisas aí neoliberais, tá certo? E o que foi que ele fez? Ele providenciou uma melhoria na rede de fornecimento de água e de captação de dejetos. Eu acho que ele fez ali, sabe, um serviço nessa área aí, sabe, de uma canalização, onde os moradores rapidamente trataram de conectar, sabe, suas fossas nesses tubulões que foram instalados. E esses tubulões, rapaz, se dirigem aqui para um rio bem aqui perto, aqui o Rio Guamá, tá certo? Eu penso que hoje o Rio Guamá tá sendo o depositário, sabe, disso aí, tá certo? Porra, bicho, é foda. E a minha fossa aqui, por exemplo, ela continua, tá certo? Eu não me lembro de ter feito conexão, não me lembro, né? Eu não fiz conexão da minha fossa com o tubulão que pudesse recolher, sabe, ali os dejetos, tá certo? Mas eu lembro que além dali, sabe, daquela parte da fossa que cuida dos acumulados físicos, dos acumulados não líquidos, tá certo? Me parece que houve aí aquelas águas aí servidas, e entre as quais, creio eu, a água da minha fossa, por exemplo, que caía numa vala aqui, essa coisa foi conectada, tá certo? Sabe, aí esses tubulões estão levando tudo para dentro do rio. E o perigo qual era num acampamento romano, tá certo? Eram as doenças, sabe? Os micro-organismos agindo, sabe, por conta das condições. Veja que o vídeo mostra. Porque esses vídeos eu não vejo, sabe, as imagens, tá certo? As imagens elas são produzidas por inteligência artificial e até mesmo o texto é lido por uma inteligência artificial, por um aplicativo aí, sabe, um programa de inteligência artificial de voz, tá certo? Vejo que a palavra pilum em latim, que são as lanças, tá certo? A porra do leitor fala pilum, tá certo? Pilum em latim, tá certo? E não é pilum, caralho, é pilum. Mas só que a inteligência artificial não se ocupa com essas questões aí prosódicas ou com essas questões aí fonético-fonológicas. E sim, mas sabe, e continuando, então veja que então essas coisas aí, sabe, do acampamento e o medo dos micro-organismos, certo? Veja que a parte de defecação eles construíam estruturas em madeira onde ali, sabe, o militar, sabe, sentava a bunda dele, tá certo? O texto explica que nesse momento aí, sabe, não havia divisórias por questões aí econômicas, tá certo? Ali havia só os buracos que caíam na fossa, sabe? Aí tem todo um procedimento que cuida daquele processado ali que caiu na fossa. Mas o fato é que, do ponto de vista social, o cidadão que precisasse, sabe, fazer descarregamento, sabe, do intestino, procurava ali o setor onde havia ali
plataformas com buracos ali onde o cidadão sentava, e nesse momento o cara disse, sabe, não havia tipo assim, um setor para os oficiais e um outro setor para os soldados, sabe, ali para todo mundo ali era igual, tá certo? O general se precisasse cagar, sabe, ele ia, entrava naquele setor ali, sabe, sentava e acabou. E a questão é que para fazer a higiene anal, tá certo? Para limpar a bunda, não havia papel higiênico. Eles usavam umas esponjas que eram universais, tá certo? Essas esponjas, elas ficavam dentro ali, sabe? Creio eu, de uma tina com água, qualquer coisa assim. E são agora o quê, rapaz? São agora 6 horas e 10 que eu tô roubando do 247. Tá na hora já, sabe, de mixar esse. Eu vou chamar a esse, a esse vídeo de pilum pra, sabe, uma palavra aí, assim, uma palavra estranha, tá certo? Exótica. Só pra aí sinalizar, sabe, que eu tratei desses assuntos e dessas preocupações com o corpo, tá certo? E eles usavam então umas esponjas ali, sabe, que todo mundo usava, tá certo? Ficava ali dentro sabe, de uma vasilha com água, tá certo? Eu não sei se tinha alguma coisa ali para esterilizar, mas não tinha porque depois, sabe, essa esponja universal, sabe, causava enormes transtornos, sabe, enormes transtornos nas pessoas, nos corpos dos indivíduos, tá certo? Mas de qualquer sorte eles iam passando e passando, tá certo? O outro vídeo que veio, sabe, falava também, tratava como os centuriões dormiam no frio da Germânia sem congelar, tá certo? Fala também, sabe, dessa coisa pavorosa, sabe? O que é, sabe, fazer guerra e, sabe, e ter disciplina para se manter ali acordado, sabe? Você cutucar a onça com vara curta não é fácil, bicho, sabe? Você precisa cutucar a onça? Não precisa cutucar a onça, rapaz, deixa a onça passar ao largo, tá certo? Mas na atividade guerreira, tá certo? Você tinha ali, sabe, que tá atento pro inimigo, tá certo? Porque senão o inimigo cortava a tua cabeça, rapaz, sabe? Essas coisas assim. Aí não dá para entender, rapaz, sabe? Essas coisas do ser humano, tá certo? De ter, sabe, que movimentar esforços, movimentar forças, movimentar a economia, tá certo? E exceto pelo esforço que seja de movimentar a economia, sabe, de se apropriar de riquezas, sabe, se não for por esse motivo. Eu ontem estava com os meus 2 filhos que fazem psicologia e ali de repente começamos a falar do behaviorismo, tá certo, da recompensa que os corpos reclamam, tá certo, para terem assim induções, tá certo? E isso ficou claro, sabe, que no laboratório você às vezes induz comportamentos e depois dali você anota a teoria e traz essas induções e o resultado dessa teoria, sabe, para dentro da sociedade, introduz no mundo político, sabe, no mundo da dominação, no mundo da opressão, rapaz, é medonho. Só que de uma maneira agora aqui já não mais ali, sabe, ali instintiva, tá certo? Mas já agora de uma maneira planejada, calculada, tá certo? Porra, bicho é foda. Eu vou ficando por aqui, rapaz, com essa reflexão sobre fezes, tá certo? E vamos encarar essa segunda-feira, rapaz. Eu tenho um trabalho para fazer mais tarde, mais adiante aí, tá certo? E vou ficando por aqui. Digo que vou chamar esse meu vídeo de Pilum para lembrar, rapaz, essa questão, sabe, do ser humano. Não é o ser humano ali, sabe, a elite dirigente, e também não é o governante, porque o governante ele se dedica à cidade dele. É o espírito, é de ganância, como é que te chama? É de cobiça. É o espírito, a ambição, sabe, essa coisa, esses movimentos, movimentos instintivos, sabe, esses impulsos, essas pulsões que levam o cidadão àquele teu desejo de acumular. Veja que por trás dos generais, sabe, dos exércitos, tem ali, os que empurram, sabe, os dirigentes. Aí sim entra o papel dos governantes que empurram os exércitos a irem na direção, sabe, de fontes de riqueza, que são os países dos outros, a soberania dos outros, como está fazendo agora o Trump, tá certo? O Trump está precisando, sabe, de se cercar de meios aí para garantir a sobrevivência dele primeiro, do grupo dele ali, sabe, do Peter Thiel. Ontem mostrou a cara do Bannon, sabe, não sei o que, é que o Bannon fazia ali, sabe, no vídeo que foi apresentado, ali estava colado no caso ali, ao caso do Epstein.
é do Jeffrey Epstein, não sei o que, não sei se o Beno tem alguma coisa a ver, se ele tem algum arquivo ali dentro, sabe, comprometendo a vida dele. O pessoal diz que tem 100 arquivos aí do Bolsonaro. Eu não sei o que o Bolsonaro fazia dentro ali, sabe, produzindo arquivos junto com o Epstein. Eu não sei como é que é isso aí, tá certo? Então vou ficando por aqui, caboclo falador, tá certo? Querendo falar, não querendo parar de falar, tá certo? Querendo colocar a arte da fala, sabe? A arte do pensamento, a arte do convencimento, a retórica, que diabo seja, sabe? Aí à disposição, sabe? Ontem eu falei para os meus dois filhos, sabe, que eu sou um caçador de nazista, tá certo? Um nazi janta, tá certo? É o que eu quero ser, rapaz, sabe? Eu não quero me render. E justifiquei e disse, sabe? E insisti na minha teimosia, sabe? De querer caçar nazistas, porque eu não vou me render, sabe? Não vou ficar calado, cara. Eu não vou. Eu não posso. Ontem, quando eu me desloquei, sabe? Eu peguei um ônibus, um ônibus com ar refrigerado, sabe? Um ônibus novo, sabe? Desses que vieram aqui para a COP30, aqui em Belém do Pará. E num certo momento, uma idosa faz sinal, pede para descer e desce, tá certo? E o ônibus não espera o corpo da senhora, sabe? Da idosa descer de todo, tá certo? A porta fecha e quase pega o braço dela, sabe? E ela reclamou, rapaz, e eu não me contive, e gritei pro motorista, eu ia bem no meio do ônibus, sabe? E gritei pro motorista para ele ter cuidado, rapaz, que ele ia. Eu sei que eu protestei, tá certo? E reclamei que ele poderia ter causado ali um acidente, sabe? Ter ferido aquela senhora, aquela passageira, que é toda coberta de direitos, rapaz. Primeiro como ser humano, depois como passageira, como usuária do sistema, tá certo? Como cidadã da polis, tá certo? Sei que eu gritei e ninguém protestou, ninguém reclamou, tá certo? E gritado ficou, tá certo? Fico por aqui então dizendo que meu nome é Ernest, caboclo falador, caboclo gritador, caboclo protestador, tá certo? É isso aí. Eu sei que tudo isso, rapaz, sabe? O pessoal diz assim: "Ei, rapaz, te cala, rapaz, fica calado." Quem fala muito dá bom dia a cavalo, otário. Mas eu, rapaz, eu não vou parar, não. Bom dia.